Outro dia, uma aluna me fez uma das perguntas mais comuns que acontecem muito no ambiente terapêutico, né? Que eu recebo várias vezes quando eu tô em atendimento e que é muito importante. Por que alguns traumas parece que a gente já tinha curado, já tinha resolvido, né? Já tinha acabado na nossa vida, eles voltam. E o vídeo de hoje é sobre isso. Para falar sobre esse tema, eu preciso trazer um pouquinho sobre o que é um trauma. Basicamente, o trauma é uma situação que aconteceu e que a gente não estava ainda preparado o suficiente para lidar com aquilo de forma funcional. Ou seja, de repente, é muito comum, vou começar por aí, é muito comum na infância a gente sofrer esses traumas mais fortes. É claro que isso pode acontecer ao longo da vida, mas na infância é mais comum ainda. Por que é mais comum na infância? Porque na infância a gente não está com o nosso cérebro completamente desenvolvido. Então a gente não tem uma capacidade racional totalmente desenvolvida. Para entender, por exemplo, que a gente caiu, machucou o joelho, isso não significa que toda vez que a gente andar de bicicleta a gente vai cair e machucar o joelho. Ou que o mundo é perigoso. Então, essas situações que às vezes, olhando como adultos, parecem até pequenas, não são pequenas para uma criança. Porque ela ainda não tem toda uma capacidade ampla, né, de entendimento, de compreensão, de absorção e de integração de algo. O que é essa integração, né? Algumas pessoas me perguntam. É quando eu consigo olhar para todas as partes e eu consigo olhar de uma forma bem resolvida com elas. Ok, elas fazem parte. Ok, elas não precisam ficar num nível de densidade. Eu posso olhar com leveza, então aquilo está integrado em mim. E quando a gente é muito criança, ou quando são traumas muito fortes, mesmo que a gente já tenha crescido, muitas vezes a gente tem dificuldade de integrar, a gente não está conseguindo, naquele momento, ter o preparo suficiente para integrar aquilo, né? Para olhar para aquilo saudavelmente, para deixar aquilo ir. Sendo assim, forma um trauma. E aí, basicamente, eu gosto de explicar assim. É como se tivesse acontecido algo e aí, pá, congelou. Então, a gente tem, mesmo que a gente continue crescendo e evoluindo, a gente tem várias partes nossas congeladas. O trabalho de autoconhecimento mais profundo, mais verdadeiro mesmo, é justamente para que a gente consiga acessar essas partes congeladas, para que elas descongelem. E aí a gente consegue viver uma vida muito mais tranquila, muito mais leve, muito mais feliz mesmo, sabe? Muito mais em paz. Dito tudo isso, trazendo um pouquinho dessa contextualização em relação a traumas de uma forma muito prática para que você entenda muito facilmente, o que eu quero responder em relação a essa pergunta da minha aluna na plataforma, né? Por que alguns traumas parecem voltar mesmo depois que parece que já tinha resolvido? Porque, na verdade, a gente não libera os nossos traumas, né? Eles não acabam de uma vez só. A gente libera, faz esse processo de libertação desses traumas, de liberação desses traumas, da influência desses traumas nas nossas vidas, em camadas. Vê se faz sentido isso para você. Então, talvez você tenha passado por uma situação em que seu pai foi embora de casa e aquilo foi muito traumático. Você assumindo conscientemente, admitindo isso ou não, foi muito traumático. Então, você tinha 3 anos e você carregou essa energia com você, tá? Você carregou isso com você, mesmo que você não lembre exatamente. Tá. Se isso aconteceu, então, de repente, quando você é maior, você tem um primeiro término de namoro e o seu namorado termina com você e aí ele vai embora e some, assim, e não dá nem explicação direito, mal termina direito. E aquilo, de repente, toca lá num ponto muito antigo. Aí você vai e começa uma terapia ou faz um curso de autoconhecimento, começa a trabalhar e vai liberando aquela energia em relação àquela pessoa, né? Aquele namorado. E aí, de repente, você acha, ai, pronto, acabou, tô bem, vou pro próximo e vai e começa um outro namoro. Na verdade, você pode ter liberado alguma parte daquela energia, sim, mas lembra que isso não é a raiz. Teve uma raiz lá atrás quando você era muito pequenininha. Então, é por isso que volta, porque na verdade não volta. Estão vindo outras camadas, outras partes diferentes para que você olhe, para cada vez mais você se aproximar da raiz. E quando você se aproxima da raiz, e aí você consegue olhar e trabalhar na raiz, naturalmente é como a primeira pecinha do dominó. Os outros dominós que estão atrás, as outras pecinhas, elas vão naturalmente tendo a consequência, né? Caindo porque você, na verdade, trabalhou na primeira. Faz sentido? Então, você dá um toquezinho aqui, vai caindo, vão caindo todas as outras. Então, é por isso, na verdade, não voltam. Espero que tenha ficado claro para você. Não é que o trauma volte, nada disso.
é porque você está olhando agora e trabalhando agora uma outra parte da mesma situação. E camadinha por camadinha, como se fosse um descascar de uma cebola mesmo. Camada por camada, a gente vai chegando na raiz, no centro. Combinado? Espero que esse vídeo tenha te trazido alguma clareza. Compartilha aqui comigo qual foi o seu principal insight de hoje. Se inscreva no canal, curte, deixa o seu like. Eu vou adorar ver mais pessoas aqui chegando, graças a também a sua ajuda em compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Te agradeço muito por isso. E a gente se vê na próxima semana. Um beijinho e tchau, tchau.